Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila, eu sou o Kevin Nicolas e no vídeo de hoje falaremos sobre eternas promessas. Sabe aqueles pilotos que fizeram uma grande carreira na base, que chegaram com expectativas, com hype para a Fórmula 1, mas no fim não foram tudo aquilo? Em alguns casos, inclusive, que passaram bem longe de ter sucesso. E bem, é isso que falaremos no vídeo de hoje. Serão ao todo 9 eternas promessas que vamos falar nesse vídeo. Vocês podem estar percebendo que a iluminação tá diferente, é porque tá tudo nublado aqui, então eu tive que ligar a luzinha aí do tripé pra poder, iluminar um pouco aqui, porque tava triste. E vocês podem estar percebendo que eu tô falando meio assim, sabe, meio assim, é porque eu tô com uma afta na boca, então tá bem difícil falar. Pode ser um pouco parecido com o último vídeo, mas aqui também vamos englobar pilotos que não tiveram sucesso depois, então, vai ser um número maior aí de pilotos. E não vou colocar menções honrosas aqui, porque eu tô guardando outros pilotos para uma parte 2 desse vídeo, então aguardem aí, se vocês quiserem, podemos fazer uma parte 2. Mas é isso, sem mais enrolações, bora para o vídeo. O primeiro aqui dessa lista pode dizer que teve uma carreira decente na Fórmula 1, 13 temporadas disputadas, correu por Benetton, McLaren, inclusive fez uma corrida pela Williams. Porém, diante das expectativas colocadas nele quando ele chegou na categoria, não foi bem o que se esperava. Martin Brundle chegou na Fórmula 1 em 1984, após um vice-campeonato da Fórmula 3 inglesa, disputando o título com somente Ayrton Senna, onde perdeu o título por apenas 9 pontos na última corrida, com direito ao acidente controverso entre os dois naquele ano. Pô, o cara disputou o título até a última corrida contra talvez o melhor piloto da história da Fórmula 1. A expectativa em cima de Brundle era gigantesca, era uma baita promessa inglesa. Mas quando chegou na Fórmula 1 em 84, pela Tyrrell teve o azar de ter 7 corridas desclassificadas por irregularidades graves da Tyrrell, incluindo um pódio em Detroit. Seu primeiro pódio só veio em 92, correndo pela Benetton, que era a segunda e terceira força daquele grid. Conquistou ao todo 9 pódios, sendo 7 por Benetton e McLaren, e nunca liderou uma volta sequer na Fórmula 1. Teve uma carreira decente, respeitável até, mas comparado ao que se esperava de Brundle de ser um dos melhores pilotos da geração dele, decepcionou. Essa daqui vai ser a definição perfeita de eterna promessa na Fórmula 1. Esse é Jan Magnussen, pai de Kevin Magnussen. Jan Magnussen foi um fenômeno nas categorias de base, conquistando a Fórmula 3 inglesa em 94, vencendo 14 de 18 corridas. Sim, ele venceu 14 de 18, quebrando então o recorde que era de Ayrton Senna. E estamos falando de uma Fórmula 3 inglesa que viu campeões como Rubens Barrichello, Ayrton Senna, Mika Häkkinen. Era uma categoria respeitadíssima e ele dominou por completo. A McLaren então chamou ele para fazer uma corrida na Fórmula 1 em 95, onde chegou em 10º, que era uma estreia até que ok, em uma McLaren que não era tão boa. A expectativa no Magnussen era muito grande e ele foi contratado pelo Stewart para ser titular em 97, com o Jack Stewart falando que ele era o maior talento desde o Ayrton Senna. E na hora do vamos ver, Magnussen não correspondeu. Tomou 15-2 do Rubinho em seu primeiro ano em qualis e acabou o ano sem pontuar. O primeiro ponto dele veio no GP do Canadá de 98, que também foi sua última corrida na Fórmula 1. A paciência do Jack Stewart tinha ido para o espaço e ele foi substituído então por Jos Verstappen. E ali acabava a carreira da promessa que não vingou, chamado Jan Magnussen. Infelizmente, temos que falar de brasileiro aqui nessa lista, e se trata de Ricardo Zonta. Zonta teve uma boa carreira na base, sendo campeão da Fórmula 3000 em 97, que hoje é a Fórmula 2, derrotando simplesmente Juan Pablo Montoya. Zonta chamou a atenção de equipes como McLaren, que o contratou para ser piloto de testes em 98. E em 99 virou titular na estreante BAR junto de Jacques Villeneuve. Mas a passagem dele na BAR foi bastante complicada. Em seu primeiro ano ele se lesionou no GP do Brasil, perdendo 4 corridas, incluindo o Brasil. Fora a aposta maluca que ele e o Villeneuve fizeram em Spa de quem conseguiria fazer o rush de pé embaixo, e os dois bateram. Seus únicos 3 pontos da Fórmula 1 vieram em 2000 e um carro decente da BAR. No entanto, Villeneuve, seu companheiro, terminou aquele ano em 7º, com 17 pontos. Zonta após isso fez 2 corridas na Jordan em 2001 e 5 pela Toyota em 2004, sem sucesso. Mas nunca conseguiu performar como ele performou na base.
Tá aí outro que foi bem demais no pré-Fórmula 1, mas quando chegou na Fórmula 1 pegou um timing bem complicado. Giorgio Pantano foi um italiano que assombrou todo mundo no kart, sendo um dos melhores da história a pular, ganhando quase tudo por onde passou. O Nico Rosberg tinha um pôster do Pantano em seu quarto e o Alonso chamava ele de invencível. Olha a moral que ele tinha. E Pantano seguiu bem nos monopostos, conquistando a Fórmula 3 alemã em 2000 e realizando boas temporadas da Fórmula 3000 em 2002 e 2003. Nisso a Jordan deu uma oportunidade para esse monstro da base em 2004. O problema é, naquele ano o carro da Jordan era muito ruim. Mesmo assim, a performance dele foi longe de ser boa, sendo destruído por Nick Heidfeld no confronto direto, não pontuou em 2004. Pantano nem conseguiu terminar aquela temporada de 2004 por problemas financeiros, inclusive quando foi substituído no GP do Canadá, o Glock pontuou no lugar dele. Sim, o Timo Glock. Pantano durou menos de uma temporada na Fórmula 1 sem ser o que ele foi na base. E curiosamente ele foi campeão da GP2 em 2008, sendo o único até hoje de voltar da Fórmula 1 para GP2 e ser campeão. Uma promessa gigante, mas com desfecho pequeno. O italiano que destruiu no kart, mas quando chegou na Fórmula 1 não foi tão bem assim. Bem, parece o roteiro do Pantano que eu acabei de falar, mas se trata de Vitantonio Liuzzi. Liuzzi era fruto do programa de jovens pilotos da Red Bull, sim, ainda no comecinho desse projeto da marca de energéticos, onde no kart ele foi campeão mundial em 2001 e, pasmem, ele derrotou Michael Schumacher na pista do Schumi. Nos monopostos seu sucesso seguiu, sendo vice da Fórmula Renault alemã em seu primeiro ano andando de monoposto, e sendo campeão da última temporada da Fórmula 3000 em 2004, vencendo 7 de 10 corridas. A Red Bull então colocou ele na Fórmula 1 em 2005, onde chegou a pontuar na estreia. Porém, ele não foi o que a gente esperava. Na Fórmula 1, Liuzzi não foi um piloto ruim, quebrava um galho aqui e ali e tal, era um piloto ok. Mas diante do hype, de toda a expectativa nele, acabou sendo apenas um piloto comum, correndo por Toro Rosso, Force India e HRT, onde sua última temporada foi em 2011. Ele não foi tão mal assim na Fórmula 1, ficou por boas temporadas até, mas né, a gente esperava mais. A ascensão de Heikki Kovalainen foi meteórica. De 2002 a 2005 ele venceu a World Series, foi vice da GP2 e foi terceiro da Fórmula 3 britânica. Isso deu um lugar para o finlandês da Renault em 2007, onde fez uma boa temporada, derrotando o veterano Fisichella e conquistando o pódio na chuva em Fuji. Porém, tudo ruiu no momento em que a McLaren o contratou para 2008. Apesar da vitória na Hungria e da pole em Silverstone, Kovalainen não conseguiu seguir os passos de seus compatriotas Hakkinen e Raikkonen na McLaren. Terminou aquele ano atrás de Alonso e Heidfeld com equipamento bem superior e conquistou apenas 3 pódios. E 2009 foi ainda pior, ficando fora do top 10, não conquistando um pódio sequer. E assim, em apenas 3 anos, ele foi da primeira vitória na McLaren para correr na Nanica Lotus em 2010. Ainda assim, Kovalainen fazia o que dava, cara, até fazer uns mini milagrinhos ali com a Lotus barra Caterham. Só que era um atestado de que sua carreira na Fórmula 1 não foi tão boa quanto se esperava lá em 2007. Opa, olha ele aqui de novo, cara, falei dele na segunda, eu vou falar aqui de novo, falaremos de Nelsinho Piquet. Cara, Nelsinho Piquet teve uma ótima carreira na base, sendo campeão da Fórmula 3 sul-americana e britânica, além de ser vice da GP2 em 2006, perdendo apenas para Lewis Hamilton e dando um trabalhão para ele. Ele então chegou na Renault em 2008, bancado por seu empresário Flávio Briatore. Porém, na Fórmula 1 foi algo bem complicado de falar sobre. Nunca conseguiu performar bem, no máximo o GP do Japão de 2008, onde ele foi quarto, e sim, o pódio dele em Hockenheim foi mais sorte que juízo, ele estava em 12º no acidente do Glock, e nem preciso falar do Singapura Gate, que eu já contei 1000 vezes aqui, o maior escândalo da história da Fórmula 1, onde o Nelson Piquet bateu de propósito para o Alonso ganhar, e o 2009 dele foi terrível, sendo demitido após o GP da Hungria. Não conseguiram andar bem como se esperava lá na base. Assim, a sua carreira na Fórmula 1 se encerrava com escândalo nas costas e não indo bem nas pistas de fato. Lá no começo do vídeo eu falei sobre o pai do Kevin Magnussen, o Ian Magnussen. Bem, agora é hora de falar do Kevin, não eu, o Magnussen. Na base, Kevin Magnussen foi muito bem, terceiro da Fórmula 3 alemã, vice da Fórmula 3 britânica pro Nasser e campeão da Fórmula Renault 3.5 derrotando Stoffel Van Dorn. E ele, que era bancado pela McLaren, tomou o lugar do Pérez em 2014. E detalhe, Magnussen era pintado como o novo Hamilton. O Magnussen como o novo Hamilton.
o Magnussen. A estreia do Magnussen foi um conto de fadas na Fórmula 1, conquistando um pódio na Austrália. Porém, esse seria o seu único. A carreira do Magnussen foi decente na Fórmula 1, sendo um piloto até que rápido em equipes como Haas e Renault. Apesar de meio maluco, meio biluta das ideias, mas ele sempre andava bem, conquistando uma pole esse ano inclusive pela Haas. Mas no fim, apesar de ser um piloto bom na Fórmula 1, um piloto ok, não se tornou aquele novo Hamilton que o pessoal estava esperando, passou longe até. Para finalizar a lista, não poderia faltar ele, Stoffel Vandoorne, que é a maior eterna promessa desse século. Vandoorne, antes da Fórmula 1, quebrou uma cacetada de recordes na GP2 que foi algo até bizarro, quebrando em uma temporada o recorde de vitórias, de pódios, de pontos, de vantagem para o segundo colocado, de antecedência para ganhar o título, tudo isso na mágica temporada dele em 2015. E o hype em cima dele só ficou maior ainda quando ele substituiu o Alonso no GP do Bahrein de 2016 e pontuou logo de cara de McLaren Honda. O moleque era iluminado, parecia que quando ele chegasse de fato na Fórmula 1 ele iria destruir, como destruiu o Verstappen e até mesmo Leclerc e Russell. Só que a oportunidade dele veio em 2017 pela McLaren e ele jogou fora. Tá que o companheiro dele era o Alonso, que o carro era horroroso, mas sabe-se lá por qual motivo for, Vandoorne nunca conseguiu andar bem na Fórmula 1, nunca. A corrida de melhor performance dele tinha sido o GP de Mônaco de 2017, onde ele bateu no quali e na corrida. Então as oportunidades apareciam e ele jogava fora. Em 2018, o ano que poderia ser o da redenção, com um carro melhorzinho, ele tomou 21-0 do Alonso em qualis. E ali acabava a passagem dele. O que foi chocante, porque todo mundo, a maioria das pessoas, colocavam ele como um nome que iria destruir na Fórmula 1 assim logo de cara. Hoje ele é campeão da Fórmula E, conseguiu sua redenção na carreira. Mas essa passagem dele na Fórmula 1 foi algo para decepcionar tanto ele, quanto os fãs que esperavam um bom Vandoorne na Fórmula 1. E bem, essa foi a lista das 9 eternas promessas da Fórmula 1. Se você concorda ou discorda, coloque aqui nos comentários que eu tô sempre lendo. É isso, tamo junto, tá trovejando pra cacete aqui agora e esse foi mais um vídeo. Então é isso, galera, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e compartilhe esse vídeo aí com a galera. Faz isso aí tudo aí que isso ajuda a gente demais. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, @primeirafilaf1 e de entrar no nosso servidor de Discord, os links estão aonde? Na descrição. E mande sugestões aqui nos comentários, cara. Mande sua sugestão, mande sua opinião, né? A sua lista das eternas promessas. Coloque nos comentários, cara. Pô, tamo junto. E bem, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e falou!